Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Cresce mercado halal para exportação aos muçulmanos. Primeira quinzena de fevereiro foi favorável para o mercado do boi gordo. Maior usina de açúcar do mundo pode adicionar milho como segunda fonte de matéria-prima para a produção de etanol. BNDES antecipou para o dia 3 de março o início do prazo para adesão do programa BNDES Crédito Rural. Vamos falar sobre o mercado de máquinas e implementos agrícolas e também sobre inteligência artificial em aquicultura, um novo aliado para o produtor. O Agora Agro já está no ar. O anúncio de que o Kuwait passará a importar a carne bovina brasileira vai ao encontro com o crescimento do mercado árabe. Antes do anúncio, o país mantinha negócios com uma série de outros produtos brasileiros, entre eles milho, farelo de soja, carne de frango industrializada, carne de pato in natura e também carne de peru in natura. O CEO da Sil Halal, Sheibou Darwish, uma das mais importantes certificadoras halal da América Latina, disse que quem possuir a certificação halal é um requisito fundamental para acessar o mercado do Kuwait, bem como outros países composto pelos consumidores muçulmanos. O crescimento da religião, segundo Darwish, aponta que a expansão desse mercado é muito grande. As pesquisas da Pew Research Center mostram que em 2010, havia 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos e 2 bilhões e 170 milhões de cristãos no planeta. Em 2050, serão 2,7 bilhões de muçulmanos e 2,9 bilhões de cristãos. Se ambas as religiões mantiverem o atual índice de evolução, os seguidores do islamismo serão mais numerosos em 2070. Portanto, possuir o selo halal nesses produtos, mais que sinônimo de segurança alimentar e rastreabilidade, é saber que aquele produto atende de forma singular à jurisprudência islâmica e, consequentemente, o consumidor muçulmano. A primeira quinzena de fevereiro ela foi favorável para o mercado do boi gordo. Segundo a análise de mercado da Scott Consultoria, os pecuaristas estão segurando mais o boi terminado nas pastagens que se desenvolveram bem por causa das chuvas e aguardam aí melhores preços para venderem aos frigoríficos. Além da oferta mais curta de animais no disponível para abate, colaboraram para a melhora de preços a retenção de fêmeas. Na primeira quinzena de fevereiro, a maioria das praças pesquisadas pela Scott Consultoria registraram altas nos preços da arroba bovina. O vetor que tem possibilitado a melhora nos preços é a oferta menor de animais no disponível para o abate. O quadro de chuvas boas em grande parte do país, proporcionando pastagens de qualidade, e os custos de retenção para o produtor nesta época do ano estão mais baixos. E o produtor opta por segurar o gado à espera de melhores pagamentos. Segundo a Scott Consultoria, ela destaca que em Redenção, lá no Pará, a arroba do boi teve uma alta de 10,6% desde o início de fevereiro. Já na região norte do Tocantins, nós tivemos um aumento de 11,8% e São Paulo uma alta de 5,5%, o que significa quase R$ 11 por arroba nessa primeira quinzena de fevereiro. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma alta de R$ 3 na semana passada, então o boi foi para uma média de R$ 200 à vista, já livre de fundo rural. E tem aí oferta de compra de até acima dessa referência em R$ 3, 4, 5 reais, mas são negócios mais pontuais. A maior usina de cana-de-açúcar do mundo, a São Martinho, que é lá em Pradópolis, no estado de São Paulo, ela pode adicionar milho como segunda fonte de matéria-prima
para impulsionar a sua produção de etanol. Pelo menos é uma nota que a companhia soltou agora recentemente. Várias usinas de açúcar e etanol à base de cana aqui no Brasil já estão adicionando maquinários para produzir etanol usando milho, um modelo visto como lucrativo. O Grupo São Martinho está avaliando a possibilidade de investir no processamento de milho e aumentar a capacidade de produção de etanol também na usina de Pradópolis. A logística é uma questão muito importante. A São Martinho ela teria de trazer milho aqui da região centro-oeste. O setor de biocombustíveis no Brasil está testemunhando um boom no investimento em etanol de milho, mas a maioria dos projetos ocorre em estados do centro-oeste, como Mato Grosso e Goiás, que são grandes produtores de milho. A própria usina São Martinho ela já está construindo uma instalação anexa à usina Boa Vista, localizada em Quirinópolis, no estado de Goiás, para produzir etanol a partir de milho. Além disso, alguns analistas sugeriram a possibilidade de produzir também etanol de milho em São Paulo, principal cinturão de açúcar do Brasil, uma vez que muito milho produzido no Mato Grosso normalmente atravessa o estado a caminho do Porto de Santos para exportação. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o BNDES, que antecipou para o dia 3 de março o início do prazo para adesão ao programa BNDES Crédito Rural. Vamos falar também sobre máquinas agrícolas e implementos agrícolas. E vamos falar sobre uma pesquisa, da importância dessa pesquisa no desenvolvimento agropecuário. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, antecipou agora para o dia 3 de março o início do prazo para a adesão ao programa BNDES Crédito Rural. Esse programa ele é voltado ao financiamento de atividades agropecuárias e agroindustriais e terá recursos da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais para projetos de investimentos e para aquisição de máquinas e implementos agrícolas. A instituição, BNDES, determina que os beneficiários finais precisam ser produtores rurais, pessoa física ou jurídica e cooperativas rurais, com sede e administração no Brasil. As máquinas e implementos passíveis de financiamento neste programa deverão ser novos, de fabricação nacional e constar do credenciamento FINAME. O prazo dessas operações pode chegar a 15 anos para projetos de investimentos e 10 anos para aquisição de bens de capital, com a participação do BNDES em até 100% dos itens financiáveis. No caso de financiamento, as máquinas e equipamentos, a taxa final será próxima a 9% ao ano, isso dá algo em torno aí de 0,7% ao mês, e para projetos será em torno de 10% ao ano, algo em torno aí de 0,78% ao mês. A medida deve dar fôlego ao setor de máquinas e implementos agrícolas. E aproveitando esse gancho do BNDES, eu vou conversar com o Antônio José Banhara. Ele é consultor de crédito em agronegócio da AGCO. Senhor Antônio José Banhara, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre financiamento de máquinas e implementos agrícolas. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Toninho. Prazer enorme estar aqui com você. O prazer é nosso. E nós vamos falar de um tema muito importante, né? Vamos falar de um tema muito importante, que é os investimentos no agronegócio, lá na propriedade rural. Então, mais do que nunca, a gente fica muito feliz com essa nova linha criada pelo BNDES. Bom, essa nova linha entra agora para valer a partir do dia 3 de março.
e vale para o pequeno, médio e grande produtor, certo? Exatamente. Ela veio ser criada, não importa o porte do produtor, ela vai atender todos os segmentos da atividade rural. E como você citou bem, interessante informar que foram criadas uma linha, mas com 2 segmentos. Um para investimentos, que é um prazo maior um pouco, e a outra para aquisição de máquinas e implementos, que é com prazo de até 10 anos, como você disse, até 3 de carência. Mas a gente tem alguns diferenciais nela que chamam a atenção. Ela vem suprir uma necessidade que o nosso produtor teria, porque todo início de ano a gente participa das feiras, você sabe muito bem disso, e a gente corria o risco de chegar num determinado momento a gente não teria mais recurso do Moder Frota ou então do Plano Safra. E agora, com essa criação de um recurso livre do BNDES, a gente passa-se por uma situação que o produtor pode ter uma tranquilidade muito grande para comprar suas máquinas e equipamentos, principalmente, sem a falta de recurso desse período, principalmente de feira. Me preocupa muito o pequeno e o médio produtor, que basicamente é o grosso do nosso setor produtivo agropecuário. O grande produtor, empresário, vamos dizer dessa forma, ele tem suas condições, suas facilidades maiores, o seu entrosamento, uma maior penetração, basicamente, em todas as agências, todos os bancos existentes. Já o pequeno e médio tem ali a sua restrição, ele às vezes fica com medo de fazer uma dívida meio grande e ele precisa desses implementos. Tem dinheiro para o pequeno e o médio? Essa linha que foi criada pelo BNDES, ela atende qualquer segmento, como eu disse. Agora, para o pequeno e para o médio, talvez a gente teria que ter uma linha também com taxas de juros um pouco mais adequadas a esse segmento. Como nós temos o Pronaf Mais Alimento, como nós temos o Pronamp. Nós estamos, nesse momento, passando por uma situação de que, para o pequeno produtor, a gente está dependendo de uma nova entrada de recurso com subvenção, onde realmente atinge a necessidade desse produtor. Acho que a taxa de Pronaf Mais Alimentos, a 4,6, é uma taxa adequada, a gente só está aguardando aí uma nova alocação de recursos nessa linha. Mas a linha que foi criada pelo BNDES, ela atende qualquer segmento, não importa se é pequeno, se é médio e se é grande. E a gente sabe que o pequeno e o médio precisa ter um atendimento diferenciado. Ele necessita de um atendimento diferenciado, e isso com certeza nós vamos ter. Você pode ter certeza que não deve demorar muito para ser alocado mais recursos nessas linhas. Veja bem, sou um médio produtor, mexo aí com leite, por exemplo, tenho lá minha lavourinha, planto meu silo, tal, arrendo máquina, alugo máquina para poder plantar, colher. E eu gostaria de ter meu implemento. O senhor é um dos diretores da AGCO, certo? Certo, eu trabalho na GCO. Na GCO. Se eu chegar numa loja hoje que vende produto da Valtra, por exemplo, chego lá, tem um trator, eu preciso de um trator, de uma colheitadeira lá para o meu milho, tal, para fazer silo, eu consigo comprar? Se o meu nome for bom? Consegue, tranquilamente. Prática, como você citou da GCO, que é a nossa fábrica, em qualquer loja que você hoje for comprar o seu trator, ali mesmo dentro da loja a gente tem o acesso às mais determinadas linhas de crédito e aos bancos que atendem esse segmento, porque o BNDES, ele, no nosso caso, ele repassa o recurso para as instituições financeiras. E nós somos correspondentes hoje dentro das nossas lojas, como você citou, da Valtra, nós somos correspondentes desses bancos. Então, não há necessidade hoje de o produtor rural procurar uma instituição financeira, até porque nós fazemos o papel da instituição dentro da própria loja. É porque às vezes a gente fala o BNDES, o sujeito está lá longe e tal, fica meio em dúvida, mas às vezes ele tem amizade lá com o dono de uma concessionária, por exemplo, ele pode chegar nessa concessionária e, via BNDES, comprar direto na concessionária. Perfeitamente. Nós temos hoje o que a gente chama de plataforma ou esteira de todos os bancos que atuam no agronegócio. Então, nós fazemos o papel dos mais determinados bancos
ali dentro da loja mesmo, sem ter o trabalho do produtor correr atrás de um documento ou de outro. As nossas lojas hoje estão preparadas para atender o cliente na totalidade, com documentação, com crédito, com explicações, com orientação, com simulações. Então, eu acho que ficou muito mais simples hoje, você num local só, você tanto adquirir o seu bem, como você fazer o seu financiamento. É verdade. Bom, eu conversei com o Antônio José Banhara, consultor de crédito de agronegócio da AGCO. Eu acho que é uma conversa interessante, porque você que está nos acompanhando, às vezes a sua vontade é tão grande, mas o medo às vezes não deixa você chegar num banco, por exemplo, fica com medo de banco, ter que entregar minha fazenda, depois se eu não der conta de pagar. Olha, 10 anos para pagar com 3 de carência, se não der conta, eu vou te falar, viu? Meia dúzia de vaca aí tirando leite, você paga o seu trator e seus implementos agrícolas. É mais ou menos por aí, não é? Mas não, é bem por aí, sabe? É bem por aí, não é? Nós temos, assim, algumas linhas que são 10 anos, outras são 7, vai variar do que ele vai adquirir. Mas, sem sombra de dúvida, o agronegócio, como está evoluindo e como está tendo uma rentabilidade bem razoável no nosso país, dá para você tecnificar a sua propriedade tranquilamente, sem medo de perder a sua propriedade, porque a condição de pagamento é tranquila. É verdade. Senhor Antônio José, muito obrigado pela sua presença. Eu espero trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa, quando o senhor vier de São Paulo para cá. Okay? Obrigado. Para nós foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. E depois do intervalo nós vamos falar sobre inteligência artificial na agricultura e nós temos aí um novo aliado para o produtor rural. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Francisco Calaça. O Francisco ele é mestre em inteligência artificial. E ele vem fazendo uma série de trabalhos aí muito interessantes nessa área de inteligência artificial. E hoje nós vamos falar sobre um trabalho que ele vem fazendo, que o Francisco vem fazendo, na área de aquicultura. Vamos falar na área de piscicultura, na criação de peixe. É um modelo que vai aliar, que vai ajudar muito o produtor na hora que ele estiver fazendo o seu trabalho lá com os tanques e estiver com a mão molhada, todo molhado e não pode pegar o aparelho. É um negócio fantástico. Francisco Calaça, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Sempre um prazer. No nosso programa, para falar de um trabalho que você vem fazendo aí, de uma ferramenta fundamental para você que mexe não só com a aquicultura, mas outros produtos também ligados ao agro. Dessa vez, o que é que você inventou? É o seguinte, Toninho, nós descobrimos, né, numa vontade de continuar desenvolvendo aplicativos para o produtor rural, que alguns produtores, principalmente os da aquicultura, possuem uma dificuldade muito grande de operar algum dispositivo, de registrar a informação em prancheta, planilha, porque o ambiente não deixa. É um ambiente molhado, é um ambiente que ele precisa de usar as mãos toda hora, é um ambiente que... E acaba que o fato dele não conseguir fazer isso faz com que ele não consiga controlar muito bem a sua operação. E aí saiu a ideia de utilizarmos inteligência artificial para reconhecer a fala. Porque ele pode estar com as mãos ocupadas, mas ele consegue falar. É tanto que ele fala com os colegas. Então, nós estamos desenvolvendo um aplicativo que utilizará um handset, que é aquele fone de ouvido que as telefonistas já utilizam, para que ele possa conversar com o aplicativo sem utilizar as mãos. Dessa forma, ele vai poder dizer em determinado tanque, determinada quantidade de peixes morreu, ou ele colocou ração em determinado tanque, o quanto de ração. Isso tudo vai sendo registrado e depois convertido em texto e depois numa planilha. Obviamente, ele vai poder acessar essa planilha depois. Depois que tiver com a mão seca. Exatamente. E aí tomar melhores decisões sobre qual tanque ele colocou mais ração ou menos ração, qual tanque está tendo maior mortandade de peixes e o que ele pode tomar como providência.
Mais para frente queremos colocar uma plataforma para integração desse aplicativo com outros sistemas que o produtor venha a ter, sistemas de gestão que às vezes ele já tenha consolidado. Porque lá na hora, lá na ponta, a dificuldade maior é coletar o dado. E aí ele escreve em qualquer lugar ou de qualquer jeito, ou não escreve, não fica sabendo. E aí, aquela frase máxima que eu sempre falo, não se gerencia o que não se mede. O Francisco estava me explicando o seguinte, só para você entender. Você põe aquele fonezinho, igual a telefonista usa, aqui. E aí você está mexendo lá, está com a mão molhada, não dá para escrever, se escrever vai molhar o papel, não dá para pegar no celular ou no tablet, vai molhar, vai estragar. Aí você fala assim, tanque 1 morreu 3, tanque 2 morreu 1, tanque 4 não morreu nenhum, tanque 5, ração 3 quilos. Então você vai falando e aquilo ali vai registrando. Quando você terminar todo o trabalho, tal, terminou tudo bonitinho, você vai lá e puf, sai tudo aquilo, só que em forma de planilha. Exatamente. E aí, se ele tiver já um método de gestão que ele já possa estar utilizando, ele consegue melhorar, então, essa gestão com as informações que ele coletou de uma forma mais simples. Bom, isso nós estamos falando em termos de piscicultura, aquicultura, né? Criação de peixe e tal. Mas isso que você está falando, nós podemos passar também para a bovinocultura. Com certeza. Bovinocultura, a criação de frangos, por exemplo, aves. Então, hoje, as coisas estão tomando um rumo que às vezes nós não sabemos onde vai chegar. Mas tem um detalhe, facilita muito para nós no dia a dia. E tem uma coisa que o Francisco falou, que a gente também já vem observando. Se você não medir as coisas que você está fazendo, você não tem como controlar nada. Não tem condição. Então, toda propriedade rural, a sua vida, a sua conta no banco, ela tem que ser medida. Entrou tanto na minha conta, gastou tanto, sobrou tanto. É mais ou menos por aí. Exatamente. Né? Isso nós damos o nome de gestão. Se você não souber gestar a sua propriedade, pode ter certeza absoluta. Você está fadado a ter prejuízo e não saber nem se está ganhando ou se está perdendo. Provavelmente está perdendo, né? Com certeza. E a gente percebe que quanto mais o tempo passa, o agro ele vai precisando se reinventar. Antigamente, o fato da pessoa ter uma propriedade rural já era suficiente para ela sair, né, a sociedade enxergava ela como muito dinheiro. Hoje, as propriedades rurais estão se transformando em verdadeiras empresas. E é comum em qualquer empresa você ter processos robustos de gestão. Então, o agro ele foi picado por essa pulguinha da gestão e quanto mais o tempo passa, mais é necessário, mais será necessário nós termos esses processos de gestão mais afinados. Eu vejo como um caminho sem volta. Não tem mais condição de voltar. Hoje, basicamente, todo mundo tem um celular. Queira ou não, o celular é um computador, é uma ferramenta. Por exemplo, na minha profissão, o celular que eu tenho é uma ferramenta de trabalho. Claro que a gente liga, tal, vê alguma coisa na internet, mas é uma ferramenta estritamente de trabalho. E hoje você não consegue mais, basicamente, viver sem isso aí. A coisa ficou rápida, ficou um estralar de dedo, nós já temos que saber quanto está ganhando, quanto está gastando, se deu prejuízo, se não deu. Quer dizer, tudo muito rápido. E vai continuar desse jeito. Não tem mais volta. Não tem. Né? Exatamente. E o agro tem que ir na mesma direção, não tem mais saída. Hoje você pega máquinas, por exemplo, colheitadeiras, que ela calcula, ela vai colhendo sem piloto, sem ninguém lá dentro. Ela colhe, ela te dá a umidade do grão, ela te dá a qualidade do solo, se tem adubo, se não tem adubo, como é que está a situação, o que está faltando, o que está passando. Enfim, é uma máquina que conversa com a gente. Exatamente. E o agro é cheio de oportunidades. Se a gente for parar para pensar o quanto que a gente ainda precisa aumentar a nossa produção, a China resolveu fazer um churrasco no final do ano passado. Olha o que aconteceu com o preço do boi, né? Churrasquinho. Então, é fundamental que nós consigamos ferramentas que possam produzir mais e mais de forma mais fácil. Então tá aí. Se você quiser depois bater um papo com o Francisco Calaça, liga para ele, bate um papo com ele, pergunta. Tem muitas informações interessantes que eu acho que você vai gostar do que vai conversar com ele. Francisco Calaça, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e até o próximo. É sempre um prazer, Toninho. Obrigado. E o nosso programa chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: quanto mais nos elevamos,
menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.